Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Seha Mahavaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Shri Mukhe Madhava Purira Amrita Charita Bhakta Ganeshu Nana Prabhu Kariya Swadita. Assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu louvou pessoalmente as características nectárias de Madhavendra Puri, saboreando todo aquele néctar enquanto o relatava aos devotos. Prabhu Kahe Nityananda Karaha Vichara Puri Samabhagyavan Jagate Nahi Ara. O Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a Nityananda Prabhu: vê só quão afortunado é Madhavendra Puri. Acaso encontrarias no mundo alguém tão afortunado quanto ele? Dugdha Nachale Krishna Janride Khabdila Tinabari Swapne Asi Janriagya Kaila. Shri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: Madhavendra Puri era tão afortunado que Krishna pessoalmente lhe apareceu sob o pretexto de entregar-lhe leite. Por 3 vezes o Senhor deu ordens a Madhavendra Puri em sonhos. Yangra Primeva Shahana Prakata Haila Seva Angikara Kari Jagata Tarila. Sentindo-se grato devido aos sentimentos amorosos de Madhavendra Puri, o próprio Senhor Krishna apareceu como a deidade de Gopala e, aceitando o serviço dele, libertou o mundo inteiro. Yamravagi Gopinata Shira Kaila Churi Ataevana Haila Shira Churakari. Por causa de Madhavendra Puri, o Senhor Gopinata roubou o pote de arroz doce. Assim, ficou famoso como Shira Chura, o ladrão que roubou o arroz doce. Karpura Chandana Jara Ange Chadaila Anande Puri Goshanira Prema Uthalila. Madhavendra Puri untou com polpa de sândalo o corpo de Gopinata e dessa maneira ficou saturado de amor a Deus. Lecha Deshe Karpura Chandana Anite Janjala Puri Dukha Beiha Janiya Gopala. Nas províncias da Índia governadas pelos muçulmanos, havia bastante inconveniência em viajar com sândalo e cânfora. Por causa disso, Madhavendra Puri acabaria metendo-se em apuros. A deidade de Gopala levou isto em conta. Mahadayamaya Prabhu Bhakata Vatsala Chandana Pari Bhandashrama Karila Sapala. O Senhor é muito misericordioso e apegado a seus devotos. De tal modo, ao untarem Gopinata com polpa de sândalo, o esforço de Madhavendra Puri foi coroado de êxito. Purira Prema Para Kasthakara Vichara Alukika Prema Chitelagi Chamatkara. Chaitanya Mahaprabhu colocou o grau do intenso amor de Madhavendra Puri ante o julgamento de Nityananda Prabhu.
Todas as suas atividades amorosas são incomuns, disse Chaitanya Mahaprabhu. Na verdade, fica-se tomado de espanto ao ouvir sobre suas atividades. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ao sentir saudade espiritual de Krishna, Krishna Viraha, a entidade viva alcança o êxito primordial da vida. Quem perde interesse pelas coisas materiais está simplesmente experimentando o outro lado da atração pelas coisas materiais. No entanto, sentir saudade de Krishna e ocupar-se a serviço do Senhor a fim de cumprir sua missão constituem o melhor exemplo de amor a Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu quis frisar este intenso amor por Krishna manifesto por Madhavendra Puri. Mais tarde, todos os devotos de Chaitanya Mahaprabhu seguiram os passos de Madhavendra Puri, servindo ao Senhor sem considerações pessoais. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 5. Os semideuses recorrem à proteção divina, verso 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ajasya Chakrantu Ajayiryamanam. Ajasya Chakrantu Ajayiryamanam. Manomayam Panchadasharamashu. Manomayam Panchadasharamashu. Trinabhi Vidyuchalamastanemi. Trinavivichalamastamimi. Jadakshamahu Ritam Prapadye. Yadakshamastamritam prapadye. Ayasya Chakrantu Ayayiryamanam. Ajasya Chakrantu Ajayiryamanam. Manomayam Panchadasharam Asu. Manomayam Panchadasharamashu. Trinavividyuchalam astanami. Trinavi Vidyuchalamastanemi. Yad aksham astustu. Yad aksam ahustam ritam prapadye. Yadakshamahu Ritam Prapadye. Ajasya Chakrantu Acharim Riyamanam. Ajasya Chakrantu Ajayiryamanam. Manomayam Panchadasharam Ashu. Manomayam Panchadasharamashu. Trinavivichalamastamimi. Trinavi Vidyuchalamastanemi. Yadyaksham ahustam ritam prapadye. Yadakshamahu Ritam Prapadye. Ajasya Chakrantu Ajayiryamanam.
Utchalam Astanemi Yadaksham Ahustam Ritam Prapadi. Tradução, vamos repetir, por favor. No ciclo de atividades materiais, o corpo material, assemelha-se à roda de uma quadriga mental. Os 10 sentidos, 5 para desempenhar ações, e 5 para obter conhecimento, e os 5 ares vitais dentro do corpo, formam os 15 raios da roda da quadriga. Os 3 modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, são os centros de suas atividades. E os 8 ingredientes da natureza, terra, água, fogo, ar, céu, mente, inteligência e ego falso, constituem o aro da roda. Tal como a energia elétrica, a energia material externa, move essa roda. Assim, a roda gira muito rapidamente em torno de seu cubo, ou suporte central, a suprema personalidade de Deus, que é a superalma e a verdade última. Oferecemos a Ele nossas respeitosas reverências. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Nesta passagem, descreve-se figurativamente o ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.5, Apareyam vitastwanyam prakritim vidime param jiva bhutan mahabaho yayedam daryate jagat. O mundo inteiro está funcionando porque a entidade viva, que é parte integrante do Senhor Supremo, utiliza a energia material. Atenção nisso, hein? Prestem bem atenção nesse verso do Bhagavad Gita. O mundo inteiro está funcionando porque a entidade viva, a alma, né? Que é parte integrante do Senhor Supremo, tão espiritual como Ele, utiliza a energia material, macro e microcosmo. A manifestação cósmica inteira, uma Mahatátva transformada em energia material, e o corpo material, o microcosmo, feito de 24 elementos. Sob as garras da energia material, a Divatma está girando na roda de nascimentos e mortes, e tudo isso ocorre sob a direção da Suprema Personalidade de Deus. O ponto central é a superalma, como se explica no Bhagavad Gita 18.61. Ishvara sarva bhutanam hridideshi arjuna tishtati brahmayam sarva bhutani yantrarudhani mayaya. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna, e orienta as andanças de todas as entidades vivas
que estão sentadas numa espécie de máquina feita de energia material. O corpo material da entidade viva é o resultado das atividades da alma condicionada. E, como a superalma é o amparo, a superalma é a verdadeira realidade. Todos nós, portanto, devemos oferecer respeitosas reverências a esta realidade central. Ninguém deve se deixar desencaminhar pelas atividades deste mundo material e, em consequência delas, esquecer-se do ponto central, a verdade absoluta. Esta é a instrução deixada aqui pelo Senhor Brahma. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam Ajasya chakram tu ajayera yamanam manomayam panchadasharamasu trinabhi vidyuchalamastam nemi jadaksham ahus tamritam prapadye. No ciclo de atividades materiais, o corpo material assemelha-se à roda de uma quadriga mental. Os 10 sentidos, 5 para desempenhar ações e 5 para obter conhecimento. Quais são os 5 sentidos para desempenhar ações? Os órgãos ativos, os órgãos externos ativos, os órgãos de atividades. Isso aqui é muito interessante a gente entender, porque a gente pensa que o corpo material existe por nosso gozo dos sentidos. Mas Kapila Deva explica isso aí para a mãe Devahuti, o verdadeiro pai da filosofia Sankhya, aquele que explica ao que se destinam os elementos materiais. Kapila Deva, não o falso Kapila, o Kapila da mãe Devahuti, filho de Kardama Muni, ele explica ao que se destinam os elementos materiais. Qual é o propósito da manifestação deles assim grosseiramente, prontos aqui, depois de passar pela fase de Pradana como Prakriti, como corpo manifestado, pronto. Então, aqui nós estamos ouvindo os 10 sentidos. 5 para desempenhar ações e 5 para obter conhecimento. Quais são os sentidos para desempenhar ações? O órgão da fala, os órgãos, o órgão para executar trabalho, as mãos, os órgãos externos para locomoção, as pernas, pés, o órgão de procriação, o órgão genital, e o órgão de evacuação, o ânus. Imaginem, esses daí são os 5 órgãos para desempenhar ações. Então Kapila Deva explica para a mãe Devahuti, uma pessoa que realmente entende o propósito de se estar agora na forma humana de vida, ele entende que na forma humana de vida ele pode usar o órgão da fala
para glorificar Krishna, que é o centro dessa roda. Krishna é sempre o centro de tudo. Brahmanori, Pratistaham, tudo, Krishna falou no Bhagavad Gita, tudo repousa nele, ele é o centro de tudo. Então, Prabhupada já explicou aqui que está sendo dado o exemplo do Senhor Brahma, está fazendo figurativamente uma comparação com a roda do Sansara, a alma condicionada num corpo material. Os outros corpos materiais pouco importa. Prabhupada citou aqui o Ishvara, Sarva Bhutanam, Hrididesha Junatistati. Brahmayan Sarva Bhutani Yantrarudani Mayaya. As almas que são espirituais como Krishna, como também foi explicado ali, dentro de diferentes máquinas feitas de energia material, diferentes corpos. Mas dessas 8.400.000 espécies de corpos, só os corpos humanos podem dar esse resultado último, essa ocupação consciente última, a ponto de se purificar desses três que compõem os elementos materiais grosseiros e sutis. São 5 elementos grosseiros. Krishna falou no Bhagavad Gita: Bhumi, Apo, Nalavayo, Kamanor, Buddhirevacha, Ahankara, Ityami, Bina Prakriti Ashtada. Esses 8 elementos materiais são minhas energias separadas de mim. Esses 8 elementos materiais são são energias separadas da alma. A alma nada tem a ver com terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego falso. Esses aí são os elementos grosseiros e sutis. Os sutis são mente, inteligência e ego falso. Os grosseiros são terra, água, fogo, ar e éter. Não é assim? E ainda tem, porque tudo depende da ação da alma, ainda tem um elemento aí que é fundamental à transformação dele, que é a consciência. A consciência contaminada. Consciência contaminada. Se nós formos fazer o somatório, nós vamos ver que todos esses elementos aí compõem os 24 elementos materiais. Então, só como ser humano, alguém pode purificar a consciência, pode desenvolver sua consciência espiritual, consciência de Krishna. Então é fundamental para um ser humano ele entender qual é o propósito do corpo humano. O propósito do corpo humano é só esse: sair dessa roda do Sansara, se deslocar dessa roda, dessa quadriga, entendendo que é alma como a alma suprema e que só tem um objetivo: satisfazer essa alma suprema, satisfazer a super-alma que está junto com a alma dentro de todos os corpos. Mas isso aí só é possível quando alguém se torna ser humano. Porque existem 8.400.000 espécies, das quais 400.000 são humanos e quase humano. Por que quase humano? Porque ser humano mesmo vai ser só esse que entendeu isso e agiu dessa maneira. Esse é o ser humano. O resto ainda não é ser humano. Então, primeiro a gente tem que se tornar ser humano. Por que não carne, peixe, ovos, intoxicação, jogos de azar, sexo ilícito? Para se tornar um ser humano. Porque é só a partir daí, alguém está estabelecido já em bondade, ele começa a transcender a bondade, sattva-guna, que são outros componentes. Os 3 modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, são
são os centros de suas atividades. Então ele tem que ter atividade na bondade, para poder chegar no nível de ser humano. Ele tem que ter atividade transcendental, só para o prazer de Krishna, o centro de tudo isso, para poder ter atividade espiritual propriamente dita. Senão não existe isso. E quem faz isso? Só quem, depois do Mora da Bondade, começou a agir em Vishuddha Sattva, em bondade pura. Isso é muito profundo, gente. A gente tem que entender isso. É muito profundo. Então, a alma que vai se tornar um ser humano, porque manutenção, Krishna dá para todas. Chamava Ramiyahan, Krishna falou. Ele mantém desde o mais insignificante inseto, a mais insignificante formiga, até o mais elevado semideus. Mas o ser humano que entende essa descrição que o Sr. Brahma está fazendo aqui, ele leva esse assunto muito a sério, o assunto da filosofia Sankhya de Kapila Deva, muito a sério. Por que estou nesse corpo material e o centro é Krishna? E eu sou tão espiritual quanto Krishna? Para recobrar essa consciência espiritual e ter essa relação com Krishna, eu tenho que colocar Krishna no centro desse corpo material, no centro dessa existência material, nesse universo cósmico material. Senão é impossível. Então, fala é o órgão ativo para glorificar Krishna. Não é para falar para jalpa, não é para falar bobagem. Não, é para fazer voto de mauna, voto de silêncio. O que significa voto de silêncio? Não falar grama e akatá, não falar para jalpa, falar só Krishna Katha, falar só o que está relacionado com a verdade absoluta, com Krishna, o centro dessa roda. Glorificar Krishna. Essa é a perfeição da fala. Qual é a perfeição das mãos? Trabalhar, fazer artesanatos, arte, trabalhar, usar as mãos para o trabalho, para a satisfação de Krishna. Serviço devocional. Qual é a perfeição dos pés, das pernas? Se locomover para os lugares de peregrinação, para ouvir as pessoas de conhecimento, para ouvir sobre Krishna, ir ao templo, ir ao lugar sagrado, visitar o Dhamma sagrado. Essa é a perfeição da andança, de se andar. Perfeição dos pés. Qual é a perfeição do órgão genital? Garbhadhana Sanskara. Gerar filho consciente de Krishna. Gerar filho como um sacrifício. Como Krishna falou. Balam Balavatam Chaham. Até o sexo sagrado sou eu. Não tem problema nenhum. Quando é para trazer para esse mundo uma alma que vai ser uma luz para o mundo inteiro. Um devoto puro de Krishna. Isso só acontece se estiver fazendo vida de sacrifício, vida pura. Senão, impossível. E o ânus para os dejetos. Para os dejetos. Para mandar embora tudo que já foi usado como energia para o corpo, tudo que já deu o que tinha que dar no corpo, os dejetos, para evacuação. Esse é o corpo do devoto. Então, os 10 sentidos, 5 para desempenhar ações, acabei de explicar, e 5 para obter conhecimento. Agora, quais são esses 5 para obter conhecimento? Dos quais o mais importante é qual? Ouvido, audição. Toque. Tato, toque. Visão. Olhos. Paladar. Língua. Olfato, nariz. Kapila Deva explicou. De todos esses elementos, o mais sutil é o som. Do som aparece o céu, o éter. Krishna criou tudo através do som. Do som aparece o céu, o éter.
Do éter aparece o ar. Do ar aparece o fogo. Do fogo aparece a água. Da água aparece a terra. A terra contém todos os elementos na sua totalidade. É o somatório de todos. A terra contém o odor, que pode ser experimentado pelo olfato, nariz. A água contém o sabor, que pode ser experimentado pelo paladar, a língua. O fogo contém a cor, pode ser experimentado pela visão, ver as formas. Ver as formas. As formas estão presentes no fogo, na cor. O ar contém o toque, que pode ser percebido através do tato. Não é assim? Voltando de trás para frente. E o éter contém o som. Então tudo isso aí são o quê? Vai contando para ver. Tudo isso aí vão formar exatamente toda a composição do macro e do microcosmos. Do universo cósmico material inteiro, ou seja, o Ekapad Vibhut, a manifestação espiritual transformada em matéria, Mahatattva em Prakriti, e ocorre através do som transcendental. Tudo começa com o som. Então, o som, o ouvido, o ar, o toque, o céu, né? O ar, o toque, a cor, a visão, o sol, fogo, a visão, a cor, a água, o paladar, o sabor, e a terra, o aroma, o odor. Então, quais são os elementos, os 5 sentidos de adquirir conhecimento? O ouvido, o tato, o toque, o tato, a visão, o paladar e o olfato, o nariz. Então, quem está trilhando esse caminho, o que ele faz? Ele só ouve o som transcendental. Ele só toca o corpo das deidades, o corpo dos devotos. Ele só contempla a bela forma de Krishna, os devotos de Krishna, as atividades transcendentais de Krishna, as deidades. Ele só saboreia Krishna Prasada. Ele só cheira elementos oferecidos a Krishna, flor, incenso e assim por diante. Esse é o que está usando os 24 elementos que compõem o macro e o microcosmo de maneira perfeita. Esse é o devoto que está simplesmente espiritualizando esse corpo material, porque está usando 100% dele, 100% ele, para o centro dessa roda da existência material, que é Deus. Essa é a alma que está se situando, Drishtaeva Atmanishwari, de maneira fixa como alma, satisfazendo a alma suprema, ignorando completamente a questão da assim chamada
matéria. Ele não está vendo isso, tudo aí é espiritual. Dessa maneira, tudo é espiritual. Mas agora fala para mim, quantos têm essa mentalidade, quantos vivem assim, quantos querem isso? Como falávamos ontem. Só as grandes almas, que são raríssimas. Mas esse é o caminho certo. O resto vai ser ilusão. A gente jura que esse corpo é para o meu desfrute. A gente jura que esse mundo é para o meu desfrute. A gente jura que quem controla sou eu e não o controlador supremo. Todo mundo quer ser um controladorzinho da natureza material. Fica enredado nessa roda do samsara. Por isso que é chamado de Nityabada, quase que eternamente. Porque nunca sai, é conhecido como Nityabada, eternamente condicionada. Uma hora, adiante, outra hora, adiante. Uma hora lá em cima como um semideus, como um corpo humano rico, opulento, famoso, belo, educado, assim por diante. Outra hora como um verme insignificante, porque a roda não para de girar. Sobe e desce. Isso não para, não vai parar. Então, qual é o propósito de qualquer outra busca, qualquer outra meta, que não seja a busca, a meta de desenvolver esse conhecimento? Qual é o propósito? Qual que é o propósito da alma, num corpo humano, usar esse corpo? De qualquer outra forma que não seja essa? Mas tem até devoto que fala que fazer isso é fanatismo. Como assim fanatismo? É entendimento das coisas como elas são. Essa é a verdade dos fatos. Essa é a verdade dos fatos. É só contar. Terra, água, fogo, ar e éter. Mente, inteligência, ego falso e consciência contaminada. Só aí já foram 9. 5 mais 4, 9. Depois, ouvido, tato, paladar, olfato e audição, ouvido, toque, tato, visão, olhos e língua, paladar e nariz, cheiro, aroma. Mais 5, né? Mais 5 contando desde ouvido, olhos, boca, língua, né? Tato, toque e odor, cheiro, nariz. Mais 5. Então 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Depois o olfato, a visão, o paladar, a visão, o toque e a audição. Mais 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então 19. Depois, língua, fala. De novo a língua, mas só que agora como fala. Então 19. 20, órgão externo para o trabalho, as mãos. 21, órgão externo para locomoção, pernas. 22, órgão genital para procriar. 23 e o último, ânus para evacuar. 24, os 24 elementos materiais. Esses 24 elementos materiais estão aí para serem usados dessa maneira, porque de outra maneira enreda. Entendendo que o centro, aqui, os 3 modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, são os centros de suas atividades. E
Os 8 ingredientes da natureza, terra, água, fogo, ar, céu, mente, inteligência e falso ego, constituem o aro da quadriga. Tal como a energia elétrica, a energia material externa, move essa roda. Assim a roda gira muito rapidamente em torno de quem? Da verdade absoluta. Em torno de seu cubo, ou suporte central, a suprema personalidade de Deus, que é o centro de tudo. Então, às vezes, a gente tem devoto que fala que serviço devocional é uma opção. Você faz ou não faz, você quer. Gente, serviço devocional é compulsório para quem quer sair da ilusão. Ou se faz só isso, ou vai se manter na ilusão, ou vai se manter preso na roda do samsara. Não vai sair daí. Não vai sair daí, vai ficar girando, girando, eternamente preso na energia ilusória, no universo cósmico material. Agora, se fosse assim, só porque eu tenho meu pequeno livre-arbítrio, eu faço mau uso dele, e ainda assim é direito meu e acabou. Se fosse assim, se fosse para ser dessa maneira, Krishna não viria para explicar a filosofia Sankhya como uma encarnação, Kapila Deva. Krishna não daria todo esse conhecimento da literatura védica, toda essa informação mais aguçada ainda, que são os suplementos dos Vedas, para explicar que, olha, vamos sair dessa, porque senão é fria. Ele largaria aí, fica aí, apodrece eterna, nunca mais volta ao lar, nunca mais volta ao Supremo. Se fosse para ser assim. Mas por que Prabhupada mesmo citou aqui o Ishvara Sarvabhutanam? Todos nós, portanto, devemos oferecer respeitosas reverências a esta realidade central, que é Deus. Ninguém deve se deixar desencaminhar pelas atividades deste mundo material. E, em consequência delas, esquecer-se do ponto central, a verdade absoluta. Vedaisha Sarvaira Rama Vedya. Krishna falou, o propósito da existência humana é conhecer a verdade que libera da roda do samsara, que acaba com a ilusão de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Esta é a instrução deixada aqui pelo Senhor Brahma. Foi isso que o Senhor Brahma explicou. Para todo mundo sair da ilusão. Para todo mundo voltar para a sua posição constitucional eterna no mundo espiritual, onde não há nascimento, doença, velhice e morte. Nada de Jama, Vyadi, Jara, Mrityu. Corpo espiritual não nasce, é sempre existente. Corpo espiritual, Jara, Jama. Não, Vyadi, não fica doente, que é miséria. O mundo espiritual não tem isso. Jama Vyadi. O corpo espiritual não envelhece, é pleno de existência, absoluto. Não tem Jara. Não precisa ficar assim, cochilando, porque está velhinho já. O corpo espiritual não fica assim, Jara. Não tem não tem velhice para o corpo espiritual. E o corpo espiritual não morre, Mrityu. É essa posição que a gente tem que alcançar. É lá que a gente tem que chegar. Mas a gente supervaloriza essa existência material e esse conhecimento acadêmico mundano que não resolve nada e fica assim. Uma hora é um doutor, outra hora é um analfabeto. Uma hora é um semideus, outra hora é uma formiga. E fica rodando, girando, 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 girando. E sem desenvolver fé num processo, num caminho certo, que é dado pelo mestre espiritual e pelo próprio Krishna, a Shadadana, a Purusha, a alma não sai desse enredamento. Tem que ter fé no processo e executar o processo. Ouvir, aprender e seguir e fazer, executar. Deixar de ser cabeça dura, executar. Porque só assim, Krishna falou, Shadadana, Purusha, Dharmasasya Parantapa. Quem não acredita que tem um caminho que leva a essa saída da roda do samsara, não executa, porque não bota fé. Ao não executar,
está perdido. Krishna falou isso para Arjuna: Arjuna, ou você me escuta e faz o que eu estou mandando, ou você está perdido. Ou você está perdido. Por quê? Ashadadana Purushada Dharma Sasya Parantapa. Porque a própria Mani Vartante, Mrityu Sansara Vartmani, nunca vai sair do ciclo de nascimento e morte. Vai apodrecer aí na hora do Sansara. Essa explicação do Sr. Brahma e o adendo de Srila Prabhupada aqui, deixando bem claro para nós, é para que nós possamos entender isso. Esse é o propósito da vida humana. Raríssimo de se obter esse corpo humano. Raríssimo. Radha Maharaja falou que é muito difícil nascer como ser humano. As escrituras também falam. Por isso que ele fala que como ser humano é bom Acharye Pragyo, começar desde a infância a buscar esse conhecimento, porque isso é educação, o resto é bobagem, o resto é a vida, a ignorância. Educação verdadeira é isso, entender que não é esse corpo. Depois que entende que não é esse corpo, se entender como alma relacionada com a alma suprema. Então, isso tem que começar desde a mais tenra infância, a palavra da Maharaja falou. Desde criança. Não é agora, depois de velho, não. O que dizer de ouvir depois de velho é não levar a sério ainda. Kumaracharya Pragyo. Entender que Dharma Bhagavatamiha. Para a gente não interessa nem religião. O que interessa é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual. É o Sanatana Dharma, é a religião suprema. O resto é resto. O resto é resto. Durlabam Manusandhyama, isso só pode ser entendido como ser humano, mas é duro, Durlabam, Durlabam quer dizer que é duro, difícil mesmo. Durlabam, Dhyama, nascer. Durlabam, Manu, como ser humano. Dhyama. É muito difícil nascer como ser humano. Durlabam Manusandhyama. Portanto, esse assunto tem que ser levado muito a sério, gente, porque por ser perfeito, por ser a única verdade que existe, Tadapadruva Martadam, até um pouco de avanço nesse caminho pode ser a nossa salvação. O que dizer de completa absorção nessa busca? Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.